Olá, Rosângela. Oi, Lésio. Tudo bom? Que dificuldade. A gente estava aqui na dificuldade para poder. Eu já conversando com algumas pessoas que estavam aqui e ficar, Rosângela, aquela coisa toda, mas vamos esperar uns minutinhos para ver se algumas pessoas entram. Eu já tinha dado boa tarde aqui para algumas pessoas e estava só te aguardando para a gente dar início. Ok. Vamos lá. Oi? Boa tarde para todo mundo, pessoal que está entrando aí. Vai compartilhando com teus amigos, aperta o dedinho aí no coraçãozinho aí para a gente poder ter uma relevância nessa live. E vai ser muito bom o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre resiliência em tempo de isolamento social. Eu estava aguardando a minha amiga Rosângela, que é a nossa psicóloga e coach profissional, que já está comigo aqui. Dá um alô pro pessoal aí, Rosângela. Ei, pessoal. Michele entrando aqui, tô vendo. Stephanie, minha prima, obrigado. Eduardo, ó, pessoal. Dani. Legal, Tati. Muito bom, gente. O tema hoje vai ser legal. A gente vai bater um papo aqui com vocês. Eliésio também é meu parceiro aqui. Ele é coach. E a gente resolveu hoje falar um pouquinho sobre esse assunto aí, que tá tão relevante, né? E que muitas vezes a gente acaba colocando o coração para fora e colocando o coraçãozinho e desabafando um pouquinho. Não é isso, Eliésio? É isso aí, é um assunto bastante relevante. Tá entrando aí o Eduardo Melo, deve ser seu parente pelo sobrenome, né? E daqui a pouquinho a gente vai estar abordando esse assunto que é de bastante relevância para todos nós. Tanto aqueles que estão passando pelo isolamento propriamente dito, especificamente dentro de casa, quanto para aqueles que às vezes é preciso sair para trabalhar, e só que nessa saída às vezes se encontra com as suas emoções afloradas, com medo, com tristeza, com angústia. Então a gente vai poder falar sobre tudo isso durante o nosso período aqui. Tainá Regina, seja bem-vinda. Muita gente aqui que eu conheço. Cida, minha amiga, quanto tempo? Obrigada aí por estar prestigiando a gente aqui. Bacana. Jane. Vamos iniciando, Rosângela, enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai trocando ideia aqui. E aí a gente vai dando início. Nossa mestra. Juliana Holanda, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito bom. Nossa, gente, minha amiga de infância. Legal, seja bem-vinda. Muito bom. Gente, a gente tem vivido nesse período, principalmente aqui em Brasília, o governo decretou no dia 11 de março de 2020 agora, ele publicou no Diário Oficial de Brasília sobre o isolamento social, que ia fechar algumas escolas, faculdades e universidades públicas e privadas, seria por 5 dias, e aí só que a pandemia ela foi se multiplicando e acabou que foi prorrogando cada vez mais, foi aumentando os dias de isolamento, e hoje a gente já tem mais de 2 meses que a gente está, uma grande parte da população está vivendo em isolamento social. A gente sabe que o isolamento social ele é muito importante para combater o avanço do Covid-19. E o nosso objetivo não é questionar se é certo ou não o isolamento, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é abordar a seguinte situação. A gente tem observado que, estando em isolamento social, muitas pessoas têm mudado a sua rotina de vida. Isso tem causado preocupações, tem causado angústias. É interessante que nos primeiros dias de isolamento, parecia férias, tá todo mundo animado, aquela coisa, só que entra 5, 10, 15, 30, 60 dias
e de repente, quando chegou isso, nesse período todo, as pessoas começaram a ter alguma disfunção mental, alguma ansiedade, estresse, o desequilíbrio mental, né, e emocional. E aí, por isso que a gente falou sobre ser resiliente em tempo de isolamento social. Rosângela, o que você pode falar para a gente aqui, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, sobre essa questão de ser ou não ser resiliente e de qual é a forma que a gente tem que trabalhar o nosso pensamento para que a gente possa conseguir passar por esse período? Gente, a resiliência ela é uma situação interessante, né? Porque a gente pensa que é uma coisa fácil de fazer, mas não é. Eu acho que tudo começa pelo nosso pensamento, né? Eu acho que todo o processo começa com o que a gente pensa no dia a dia, na forma que a gente age com as nossas dificuldades. E muitas vezes, né, esse pensamento, ele traz ansiedade, ele traz alguns sentimentos, algumas emoções que acabam afetando o nosso dia a dia. O isolamento, muitas vezes, ele nos traz aquela necessidade de lidar com coisas que a gente, muitas vezes, quando trabalha, quando sai, quando está longe dos nossos familiares, a gente acaba não convivendo tão intensamente com aquilo, que a gente acaba vivendo muito mais dentro do nosso trabalho do que em casa, né? E isso vai trazendo algumas angústias. E essas angústias é que a gente tem que começar a saber lidar com elas. E como é que a gente vai saber lidar com elas? Trabalhando, entendendo as nossas emoções, né? Porque não tem como a gente controlar as emoções. Emoção é uma coisa boa. Tristeza é uma coisa boa. O que você acha, Eliésio? Tristeza é uma coisa boa? Sim, depende da situação. Por exemplo, às vezes a gente é causado tristeza em nós devido a uma decepção, devido a um mal-estar que a pessoa possa estar enfrentando, e aí devido a uma perda que aconteceu. Então, eu posso dizer que a tristeza ela tem um lado negativo, que é um lado da perda, e que colocou a pessoa em estado de tristeza. E também, às vezes a tristeza, ela pode dar um insight na mente da pessoa e fazer com que a pessoa recomece. Ela passou pela situação, essa situação fez com que ela ficou triste, mas de repente ela teve um pensamento positivo dentro daquela situação, e agora ela decide o seguinte: eu preciso de recomeçar, eu preciso de continuar a minha vida. Então, a tristeza, no meu ponto de vista, ela traz essas duas questões. O momento quando é uma perda, eu fico triste, e depois no momento em que eu analiso a minha história, a minha vida, e passo então a recomeçar a minha história. Exatamente. Isso aí é uma forma de resiliência, né? A gente estar triste é uma coisa que é necessária. Se a gente tem uma perda, raiva é uma coisa importante. Agora, basta a gente saber o tempo e a intensidade que nós vamos estar utilizando essas emoções, a gente está vivenciando essas emoções, né? O medo é uma coisa importante também na nossa vida, porque se nós não tivermos medo, nós vamos fazer coisas perigosas, né? Vai se jogar da janela, vai colocar a mão numa água quente. Por isso que uma criança, dificilmente ela não tem noção do que são esses perigos da vida. E nós temos. Então, a partir do momento que a gente consegue lidar melhor com essas nossas emoções, entender as nossas emoções, que é o mais importante, né? Quando você entende as suas emoções, você começa a se perceber em que momento você sente mais raiva, em que momento você sente mais medo, em que momento, quais são as situações. É você colocar um observador fiel do seu lado e olhar para você mesmo. E isso vai te ajudar a diminuir a intensidade daquilo que você está sentindo.
E quando você está no isolamento social, isso faz com que a gente viva não o momento presente. A gente acaba tentando querer que isso acabe logo. Que dia que isso vai acabar, né? Vai acabar daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Eu vejo que dentro Indefinido, né? Mesmo, minha filha, né? Eles estão estudando em casa, passa praticamente o dia todo estudando. E qual é a perspectiva que eles têm desse ano escolar? Né? Será que eles vão... O meu filho vai se formar esse ano, segundo do ensino médio, e ele tem essa preocupação e fica nessa ansiedade. Então, viver o momento, começar a viver o momento presente. O que eu posso fazer hoje? Buscar algo na sua vida, na nossa vida, diferente. Por exemplo, você, Eliésio, tem alguma coisa que você não gosta de fazer, ou que você gosta de fazer, que você fez nesse período de pandemia, nesse período de isolamento? Olha, nesse período de isolamento, o isolamento em si, ele é entediante, na verdade. É onde as nossas emoções elas vão ficar alteradas. Né? Igual você falou, alguns vai ficar com raiva, com tristeza, com medo. Será que vou me formar? Será que eu vou ser mandado embora do serviço ou não? Então, gera todas essas emoções. No meu caso, o que eu tenho feito nesse período de isolamento? Eu tenho parado um tempo para ler, aproveitando para ler meus livros. Sabe aqueles livros que você comprou, achou interessante, mas de repente não começou a ler? Eu estou lendo diversos livros agora. Estou fazendo alguns cursos online. Diversas empresas têm colocado alguns cursos de graça, inclusive, né, 0800, para quem quiser estudar, tá disponível lá. Então eu tenho feito isso. Tenho feito alguns exercícios físicos para não atrofiar também. Então, nesse período de isolamento, da minha parte, eu tenho feito isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Como é que você pode conceituar para a gente, para todos nós que estamos aqui, o que é resiliência para você? A resiliência, ela é uma parte a gente vê falar muito sobre inteligência emocional, né? A inteligência emocional é a arte de você saber lidar com as emoções. E a resiliência, ela faz parte realmente da inteligência emocional. É você saber lidar com as adversidades da sua vida. É você saber lidar com aqueles momentos de emoção, de perda, de coisas diferentes na sua vida. E você passar por ela e deixar com que aquilo não tome conta de você. Isso é resiliência, né? Então, e a gente tem vivido muito isso. Hoje em dia, os casais, por estarem convivendo tanto tempo juntos, né? A gente está tendo uma quantidade enorme aí de separações mesmo, de brigas, de desentendimento familiar, né? Exatamente porque tem essas diferenças. A gente precisa trabalhar um pouco mais essas diferenças entre nós, saber o que é amor para mim, o que é amor para o meu filho, o que é amor para o meu esposo, né? O que é importante para mim, o que é importante para o outro. E a resiliência é exatamente você saber o papel que você está fazendo e respeitar o outro, lidar com esse momento de pandemia, de isolamento social, buscando alternativas para que você não tenha ansiedade, não tenha a questão de você ficar no tédio, né? Buscar alternativas para você sair do tédio. É o que você está fazendo. Por exemplo, fazer coisas diferentes, coisas que você nunca fez. Você já tocou violão na sua vida? Não? Então vai aprender a tocar violão. Você gosta de cozinhar? Não. Então vai fazer alguma coisa, né? Eu mesmo detesto cozinhar, gente. E de repente eu me vi fazendo um bobó de camarão e saiu, o negócio saiu. Só saiu o bobó de camarão? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí. Pois a gente aqui, achei meu filho
mãe, vamos fazer um bobó? Eu, meu filho, eu não sei nem fazer nem ovo frito, né? Não, vamos olhar Ok. Então, e compramos os ingredientes, de repente saiu um bobó de camarão. E eu achei muito legal, porque é algo que, para mim, é novo, né? E começou a me despertar uma outra coisa. Então, a resiliência, na verdade, é você buscar alternativas para conseguir passar por momentos difíceis na sua vida de forma mais amena, né? É você viver, saber lidar com as adversidades da vida. E essa é uma grande adversidade que nós estamos vivendo. Não é isso? É interessante que a resiliência é a capacidade humana da pessoa superar obstáculos, problemas da vida, né? Igual você está falando aí. E é interessante que, se a gente for analisar a vida de todos nós, a gente sempre está passando por dificuldades, por problemas, por algum momento difícil, seja no trabalho, seja na família, seja consigo mesmo. E a importância de ser resiliente, tanto nesse período de isolamento social, é importante tanto nesse período quanto em toda a trajetória, em toda a jornada da vida, porque de vez em quando a gente vai se deparar com algum obstáculo, com alguma dificuldade, com algum problema, seja ele familiar, algum problema às vezes de saúde na família. Então é importante que a gente tenha essa resiliência, porque ela é a capacidade de fazer com que a gente aprenda em momentos de dificuldade. E aprender em momento de dificuldade, em momento de adversidade, é igual você falou, isso é inteligência emocional. Porque quando a gente consegue ter inteligência emocional, a gente consegue compreender as nossas emoções e a gente também consegue compreender as emoções do outro, das outras pessoas que estão em nós, seja em casa, seja no trabalho, principalmente agora no isolamento social, que está todo mundo em casa. É igual você falou, os casais que estão juntos ali, que não tinha a experiência de ficar esse tempo todo junto, aí começa a desavença, começa dificuldades. Então, ressurgir em momento de adversidade, isso é importante, é de suma importância para o contexto que a gente vive hoje. Rosângela, o que a gente... Se alguém nos perguntar aqui sobre inteligência emocional, o que é isso? A gente consegue falar alguma coisa sobre o que é inteligência emocional para a gente compreender isso? Olha, o que eu vejo assim, né? Hoje em dia, vamos colocar na nossa vida conjugal, né? O que a gente vê no nosso dia a dia. Assim, hoje, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Agora, muitas vezes nós não conseguimos perceber. A gente vê o outro pela nossa perspectiva. A gente vê a situação do outro pela nossa perspectiva. A gente ama o outro como a gente quer ser amado. Não é isso? A gente cobra do outro o que a gente quer que faça conosco. Então, o que eu vejo hoje em dia? Muitas vezes, eu vejo muitos casais se separando por coisas simples, por coisas que você poderia, assim, por conhecer um pouquinho mais do outro e de si próprio, a coisa fica mais amena, né? Por exemplo, assim, na época das cavernas, né, o homem, ele caçava, não é isso? Então, físico, né? O homem caça. Então, muitas vezes as mulheres, né, elas falam, não, mas esse meu marido não acha nada na geladeira. Eu falo para ele procurar, não acha na geladeira, não acha nada no guarda-roupa. Aí vai lá, coloca no lugar. Por que você não enxerga? Então, se a pessoa sabe, né, se a mulher sabe que o homem, ele tem essa visão do tipo cone, ele não vai realmente encontrar, porque na época das cavernas ele caçava, então ele precisava trazer a caça para cuidar da família. A mulher não, a mulher já tem uma visão mais ampliada, né? Tanto que se você conseguir, se você que é homem, pode me dizer melhor, né? Você não consegue ver se alguém está te paquerando, não, mas a mulher sabe. Se alguém está te olhando ali, de ladinho ali, você sabe que tem olhando. O homem não consegue porque ele tem essa visão do tipo cone.
né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes o homem, ele não conversa. Se ele está com algum problema, se ele tem está passando por um momento difícil, ele se fecha, né? Ele vai ali para sua caverna, né? caverninha lá. E a mulher fica lá preocupadíssima, porque a mulher já é diferente. O que ela faz? Ela quer conversar. Ela quer conversar e ela desabafa. E aí ela fica incomodada, porque ele fica na dele. Né? E aí, amor, o que você tem? O que aconteceu? É comigo? Eu fiz alguma coisa com você? Fala, conversa comigo. E ele fica bravo. Né? Então, assim, se a gente começar a conhecer o potencial de cada um, o que é o homem, o que é a mulher, o que sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, isso faz com que a gente tenha um propósito melhor no nosso dia a dia. E tenha certeza que quando ele está na caverna, ele vai ficar lá na caverna, sua fotinha vai estar lá. Ele vai continuar te amar do mesmo jeito. A hora que ele terminar o problema dele, que ele resolver o problema dele, que ele disseminar aquilo que está na cabeça dele, com certeza ele vai sair da caverna e vai voltar a falar com você. Né? Mulher, quando tem um problema, ela fala. E o homem, ele tem aquela questão de dar a solução, né? Então ele fala, mas por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? E aí a mulher fica brava. Mas por que você está me pedindo para fazer isso? A única coisa que ela quer é escutar, que você escute. Se você aprender isso, se o homem aprender isso da mulher... Olha a dica para os homens aí. Com certeza, você vai ter suas esposas mais felizes, ou até você mesmo vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, a inteligência emocional pode falar. Desculpa. É você buscar buscar se conhecer. Você buscar se olhar o que eu gosto, como que eu gosto, e falar isso para o outro de uma forma tranquila, né? Porque o que a gente muitas vezes faz? A gente sempre usa o nunca e o sempre. Não é isso? Porque você nunca. Porque você escuta, porque você sempre fala dessa forma. Se a gente começar a trabalhar, buscar falar de uma outra maneira, em vez de falar você nunca, você sempre, e nós falamos de sentimentos. Como é que é sentimentos? Eliésio, eu fico muito triste quando você coloca a toalha em cima da cama. Olha, eu fico um pouco chateada quando você fala dessa forma comigo. Eu acho que eu não mereço você falar assim comigo. Isso não vai causar no outro, Patrícia ou Paty, isso vai causar no outro, não vai causar no outro uma defesa, ele vai causar no outro uma reflexão, né? Então, acho que a inteligência emocional é muito voltada a isso, porque emoção não se como é que se diz assim, não se controla, não dá para se controlar, tá? Emoção a gente percebe, e a gente se conhecendo, olhando para dentro de si, você vai conseguir também trabalhar o emocional do outro. Olha só, você falou sobre reconhecer as emoções. Isso é interessante, que dentro dos pilares da inteligência emocional, esse é o primeiro pilar. Reconhecer as próprias emoções, ou seja, olhar para dentro de si. E quando eu olho para dentro de mim, eu reconheço as minhas emoções, e nessas emoções eu compreendo o que eu estou sentindo agora. É raiva, é medo, é tristeza, é alegria, estou sentindo afeto. Quais são as emoções que eu estou sentindo? E aí, quando eu compreendo as minhas emoções, eu passo então para o segundo pilar. Eu vou saber lidar com as emoções. Porque, por exemplo, se eu estou com raiva, e eu sei que eu estou com raiva, se eu falar agora, se eu agir agora, vai dar problema. Vai dar problema com o marido, com a esposa, com os filhos, com o amigo, com o chefe no trabalho, com o pessoal da empresa, ou com o vizinho, seja lá quem for. Vai dar problema. Porque
não está sabendo lidar com as emoções. Eu estava vendo até um comentário aqui de alguém, da Michelle, que disse, ó, quem não é realmente inteligente emocional ou resiliente, ele vai realmente surtar. A pessoa vai surtar, e o que a gente tem visto nesses dias de isolamento social são pessoas surtando mesmo. Pessoa entrando em litígios, em brigas e discussões e tantas outras situações por conta de não compreender as suas emoções. Então, aí a gente vai para o terceiro pilar, que é reconhecer as emoções no outro. Eu reconheci as minhas, administrei as minhas emoções, agora eu vou reconhecer as emoções no outro. Aquilo que você falou, uma pessoa é diferente da outra. Seja homem, seja mulher, seja, né, o filho, quem tem mais de um filho, por exemplo, vai ver que um filho é completamente diferente do outro. Cada um ele age emocionalmente de uma forma. Então, reconhecer a emoção no outro e em reconhecendo essas emoções, dar um feedback para as pessoas correto, isso é muito importante. E aí também saber, aí vem o quarto pilar, saber lidar com as emoções dos outros. Eu não estou falando aqui que a gente vai estar num estado búdico, que a gente vai agora estar num estado de altamente santidade, não sei se é essa palavra correta, mas o importante é que, você até falou no início, todos nós podemos passar por esses estados emocionais. E aí nos resta agora a questão do equilíbrio emocional para poder lidar com cada situação, para poder lidar com cada adversidade que vai nos ocasionar nesse período de isolamento e em outros períodos da nossa vida também. Agora, Rosângela, no seu conhecimento, como uma psicóloga e coach profissional, imagina que uma pessoa está nos ouvindo agora e fala assim, eu não dou conta de fazer o que eles estão falando ali. O que você recomendaria para uma pessoa que está nesse nível de esse negócio de emoção controlada não é comigo, esse negócio de repente a pessoa está nesse nível, causado por esse isolamento. O que você pode indicar, ou qual a sua palavra para a pessoa que possivelmente possa estar numa situação semelhante a essa? É não controlar, né? Porque a gente não controla. A inteligência emocional é uma coisa que ela não é de uma hora para outra, né? Ou seja, eu tenho 51 anos hoje. Vamos supor que eu tenha vivido aí 51 anos de uma forma. Eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra. Se conhecer. A gente começar a olhar para dentro de si. Tô ouvindo, pode falar, tô ouvindo. É como se e ele começasse você começa a se perceber. Então, a partir do momento que você começa a sentir uma emoção, e essa emoção, ela começa como se tivesse uma vozinha no seu ouvido falando, te instigando a exacerbar aquela emoção, é você falar com você mesmo. Olha, não é bem assim. Vamos pensar diferente. Isso é um exercício diário. Não adianta. Vai ter uma hora que você vai explodir mesmo. Não se cobrar, né? Não adianta se cobrar. É começar a fazer isso aos poucos. Sem ansiedade, sem achar que você vai mudar de uma hora para outra. Isso o hábito, gente, ele acontece a partir do momento que você tem várias atitudes constantes, né? O ato, ele se torna com a atitude constante. Se você, vamos colocar uma situação um pouco ruim, mas para dar um exemplo, se você pegar um cigarro hoje e colocar fumar, você não vai estar viciado, correto? Mas se você pegar um cigarro, acender o cigarro hoje, fumou, ok. Amanhã você faz de novo, ok, não está viciado. Mas se você começar a fazer isso todos os dias, daqui 30 dias você começa a ter o hábito
de você estar fumando. A mesma coisa a gente começar a saber lidar com as emoções. Isso é um exercício diário, constante. Nós precisamos todos os dias nos perceber. Perceber em que momento eu tenho raiva, por que eu tenho raiva, onde eu tenho raiva, com quem eu tenho raiva, aonde eu fico triste, como eu fico triste, com quem eu fico triste, por que eu fico triste. E a partir do momento que você começa a se perceber, você vai tendo esse entendimento de si mesmo. Você vai conseguindo se libertar de algumas de algumas emoções exacerbadas. Um exemplo, tem pessoas que é tão ansioso, que ele já começa a pensar assim: puxa vida, estou precisando de um martelo aqui, mas o que eu vou fazer? Acho que eu vou pedir o vizinho ali. Mas aquele vizinho é tão chato. Nossa, não, acho que não vou pedir para aquele vizinho, não. Porque a hora que eu for falar com esse vizinho, vai passar 1 hora conversando comigo, eu não tô com saco para conversar com ele. Não, mas, poxa vida, só ele que tem esse martelo, acho que eu vou lá pedir esse martelo para ele. E aí ele começa um diálogo consigo mesmo, sabe? De vai, não vai. Quando ele vai até o vizinho. A hora que o vizinho abre a porta, ele xinga o vizinho e fala: você pega o martelo e fica com você, porque eu não quero esse martelo. Entende? Então, assim, trabalhar o emocional, gente, é você se conhecer mesmo. É você buscar saber o que você sente, como você sente, onde você sente, como você sente. É o primeiro passo. Pode falar. Não, pode continuar. Depois pode falar. Uma particularidade aqui da minha vida, né? Eu estava até comentei com você, né, Elésio? A minha mãe, ela tem, assim, na simplicidade dela, né? Minha mãe é uma pessoa extraordinária. Pessoa, assim, que eu tenho que tirar o chapéu para ela, porque ela realmente ensinou, na simplicidade dela, ensinou muito. Eu e meus irmãos, assim, a gente trabalhar muito essa questão da diversidade das nossas vidas, né? Hoje meus 2 irmãos faleceram, hoje eu sou filha única, né? Meus 2 irmãos mais novos faleceram, ou seja, então eu não terei os meus irmãos para envelhecer comigo aí. Hoje sou eu, minha mãe e meus 2 filhos. E eu achava engraçado, porque assim, eu não entendia quando eu era criança por que minha mãe fazia isso. Depois ela me explicou. Uma das coisas que ela fazia com a gente, ela levava a gente ao cemitério para ver enterro. Praticamente durante, assim, umas 2 vezes no mês, ou umas 3 vezes no mês, ela levava a gente num velório. Nem conhecia quem era aquela pessoa. Levava a gente lá. E muito tempo depois: mãe, por que você fazia isso com a gente? Eu falei: minha filha, porque você tem que aprender a lidar com as perdas, né? Você tem que entender o seguinte, que a perda, ela existe, mas você tem que saber lidar com elas. E assim, por mais que a gente saiba que seja doloroso, realmente uma das coisas que faz com que a gente não tenha inteligência emocional é você não adiar as gratificações, né? E não saber lidar com as perdas. E muitas vezes o Daniel Goleman, ele fala muito isso, né? Naquele livro Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Filhos, que isso começa na nossa infância. Hoje os pais, eles buscam muito o amor dos filhos. Porque o meu filho não me ama. Então, com essa preocupação, eles dão tudo para eles, tudo. Eles dão além do amor. Antigamente, não. Os pais, eles não queriam o amor dos filhos, queriam o respeito, né? E a gente vê que hoje, por mais que às vezes os pais, antigamente, eles não tinham a capacidade ou a facilidade de falar de amor, de demonstrar amor, a gente tinha essa certeza absoluta que eles nos amavam. Não é verdade, Léo? Ou você É verdade. Então, e hoje em dia os pais buscam todo o tempo o amor dos filhos e eles dão tudo para eles. Ou seja, eles não adiam as gratificações.
O que é adiar gratificações? Na adolescência, sexo é adiar gratificação. Por que hoje está uma situação tão desenfreada nessa questão de sexualidade dos adolescentes, né? Meninas aí com 13, 14 anos já iniciando na questão sexual. Falta a questão de adiar as gratificações. Você fala não e não. Então, a inteligência emocional, ela começa conosco, com nós como pais, com os nossos filhos. É a gente fazer com que eles se sintam frustrados às vezes. É preciso lidar com as frustrações. A gente vai ter frustrações na nossa vida. A gente vai ter perdas financeiras, a gente pode ter perdas de pessoas, a gente pode ter uma perda amorosa, a gente pode perder algum material, alguma matéria. Se a gente não sabe lidar com essas coisas, nós vamos criar filhos e vamos ser adultos sem inteligência emocional. Verdade. E por conta de não ter a inteligência emocional, não se ter o autoconhecimento, acaba se perdendo, no caso, perdendo os filhos, perdendo o relacionamento, justamente por não compreender essa questão de inteligência emocional dentro da vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se alguém nos perguntasse qual é a dica que vocês nos dão para tentar enfrentar esse período de isolamento social, eu posso falar algumas coisas que eu anotei aqui para a gente poder compartilhar com o pessoal? Pode. A primeira coisa, filtrar as notícias, filtrar as informações. Existem pessoas que só o isolamento social em si, ele já causa esse desequilíbrio emocional. Aí vem o período em que a pessoa recebe informações da televisão, das redes sociais, WhatsApp, por exemplo. E essas informações, existem informações muito pesadas. Existe reportagem que os caras filmam de cima mostrando 300 covas abertas, esperando o pessoal que vai morrer para ser sepultado. Então, a realidade, mas eu acho que a gente precisa filtrar essas notícias. Também não ficar alheio, não quero nem saber do que está acontecendo, ou até entrar no nível de negacionismo, esse vírus não existe. Não, também não é isso não. É você filtrar essas notícias, essas informações, para que isso não gere esse desequilíbrio emocional. Porque quando se fala do pensamento, a gente comunica ao nosso cérebro uma informação, e essa informação ela gera um pensamento. Um pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento, ele vai gerar uma ação. Ou seja, é um ciclo que acontece dentro da nossa mente, pensamento, sentimento e ação, que vai produzir o resultado. E isso é muito importante em relação a filtrar essas informações. Por exemplo, uma outra dica que a gente pode dar para as pessoas que estão aqui com a gente por exemplo, estabelecer uma rotina. No isolamento ficou tudo bagunçado. O pessoal toma café meio-dia, almoça 4 da tarde e janta meia-noite. É uma confusão tremenda, porque sai da rotina. Então, o ideal é estabelecer uma rotina, mesmo que seja um pouco diferente da rotina que você vivia anteriormente, quando estava tudo normal, mas estabeleça uma rotina, porque estabelecer uma rotina é manter a mente ativa. Por exemplo,
quando a gente encerrar essa live aqui, eu vou começar a estudar para uma live que eu vou fazer no domingo, na igreja que eu frequento, na escola dominical. Ou seja, já está estabelecida a minha rotina, aquilo que eu vou fazer. Então, é muito importante isso. E uma outra coisa dessa lista que a gente pode dar de dica é o autocuidado. Autocuidado e conexões espirituais. O autocuidado no sentido de você fazer o que gosta, de você ouvir uma música, de você ler um livro, de você assistir uma série, assistir um filme, alguma coisa assim que é o seu autocuidado para você poder passar por esse período de isolamento de uma forma mais tranquila. E eu falei conexão espiritual. Alguém tinha falado aqui nos comentários sobre meditação, né? Meditação é uma boa para que haja essa conexão espiritual. Por exemplo, a minha conexão espiritual, eu me recolho no meu quarto, em algum local, e vou fazer a minha oração, né? Eu faço meu contato com Deus, na minha conexão com Deus. Eu procuro ler a Bíblia, daquilo que eu gosto. Então, fique dentro do nível de espiritualidade que você tem e estabeleça isso para você, para que você possa passar por esse momento de uma forma tranquila e ter esse autocuidado para que você possa se desenvolver e não atrofiar a mente, né? Não parar. É verdade, Léo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, por exemplo, uma pessoa que não consegue fazer nada do que a gente falou aqui, ele precisa de uma ajuda profissional. O que você recomenda para uma pessoa quando ela precisa de uma ajuda profissional? Olha, tem tantos profissionais aí, não é isso? E hoje, por mais que esteja aí o isolamento social, olha a gente aqui fazendo uma live, né? E a gente também tem essa disponibilidade. Busca um profissional ou uma pessoa que você possa conversar, né? E colocar esses sentimentos aí e trabalhar esse sentimento com essa pessoa. Acho que o psicólogo é importante, o coach também é importante, né? É importante você, quando não está conseguindo sozinho, buscar um profissional que te ajude. Isso é em todos os sentidos. Quando você precisa emagrecer e não está conseguindo, tem que ter um nutricionista. Se você não consegue fazer o seu exercício físico, procura um personal trainer. Ele vai estar ali. Você não consegue falar com ele pessoalmente, mas você consegue falar, buscar informações e ter esse contato via internet. E hoje em dia está muito mais fácil, né, Eliezer? A gente atende cliente fora do Brasil. Tem gente que faz um atendimento conosco lá em Zurique. E hoje em dia, agora, as pessoas estão passando no mundo inteiro. E uma coisa também, gente, às vezes a gente pensa assim que é uma coisa muito difícil de fazer, né? Mas a gente pode também cuidar do outro. Liga para uma pessoa, seu vizinho que está aqui, ó, manda uma mensagem no grupo do seu prédio. Aí daqui a pouco, tantas pessoas precisando conversar uma com as outras e não pode. Então, aí lá dentro faça desse aplicativo, se eu quiser botar só, ligue para ela, pergunte o que está precisando, bate um papo, começa a escutar as pessoas, ouvir o outro. É se doar também, porque muitas vezes a gente fica com a gente mesmo, né? Só olhando para o nosso problema, para a nossa vida, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não pode. E o que a gente pode? Do que a gente tem, do que a gente está... dentro das nossas possibilidades, o que a gente pode fazer? Eu vejo tantas pessoas fazendo algo pelo outro, e quando a gente faz algo pelo outro, a gente faz para nós mesmos. É incrível isso. A partir do momento que você começa a doar-se, quanto mais você doa, você tem. Quanto mais você se doa, mais você
busca para você mesmo. Naina, a Juliana, né, do BSB Coach aí, agradeço ela também, ela entrou aí na live, ela nos ajudou, nos inspirou. É isso, é você fazer algo por alguém. E Jesus falava isso também, não é isso? Ele falava muito isso. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Não, justamente, procurar um profissional, como você falou, que possa ajudar. Às vezes até você citou uma coisa interessante, ajudar o próximo, às vezes você pode ligar para uma tia, para um primo, para um amigo, né? Para uma pessoa que você conhece e não está podendo se encontrar, e ligar, ou pela rede social, ou fazer uma live como essa, lá em outro aplicativo que você não quer que todo mundo fique vendo, mas tem condição de ajudar, tem condição de ser útil para as pessoas que estão em volta. Por exemplo, ontem foi o dia do abraço, né? Dia 22 de maio é comemorado o dia do abraço. Aí algumas pessoas me falaram, mas como é que comemora o dia do abraço sem abraçar? O abraço virtual, agora tem que ser assim. Vamos dar um abraço virtual. Quando tudo normalizar, a gente vai dar um abraço pessoalmente, né? E aí vai desenvolvendo então toda essa questão. O que as pessoas podem fazer para ser produtivo nesse período de isolamento, para ele se tornar produtivo e para ele e para as pessoas? E porque sendo produtivo, ele vai ficar mais resiliente também, ele vai agir, né? Ele vai entrar para o campo de ação. O mais interessante que você falou aí anteriormente, hoje tem algumas pessoas que estão totalmente no isolamento, tem pessoas que estão no home office, né? Tem pessoas trabalhando no home office. E isso, e o que vou de criar rotinas porque a rotina é que vai fazer com que você tenha um propósito durante o seu dia. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, não é isso? Então, não tem um propósito do seu dia, não tem uma agenda, não se propõe a alguma coisa diferente. Para fazer, gente, senta com o seu filho, pergunta para ele, de repente, olha o tempo precioso que nós temos para poder sentar com a sua esposa, né, com a sua mãe, escutar. Perguntar para ela o que você gosta, o que você não gosta. Quantas vezes a gente passa a vida inteira com uma pessoa e a gente não sabe do que ela gosta, não sabe qual a opinião que ela tem, qual é o sonho que ela tem. Não é isso? Olha a oportunidade. A rotina que você colocou é importantíssimo, porque você vai... Infelizmente, gente, nós não temos ainda uma perspectiva de que isso de voltar ao normal. Isso não tem ainda. Nem eu tenho, nem você tem. Não é isso, Elias? Então, o que a gente precisa fazer? É pegar esse tempo e usá-lo a nosso favor, da melhor forma que a gente puder. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para me auto, sei lá, conhecer, produzir, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu nunca fiz e que eu posso fazer agora? E é isso, e a gente vai passar por essa, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso, e lá na frente nós vamos estar conversando aqui novamente sobre isso e contar todas as experiências maravilhosas que a gente teve e que a gente passou para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e aí vai. Nós já estamos já tem um tempinho, né? Nós já estamos encaminhando aqui para o término da nossa live.
né? E eu gostaria que você deixasse aí a sua palavra final para todo esse pessoal que está com a gente aqui. Olha, o que eu quero dizer nós podemos e a gente é capaz. As pessoas são diferentes, até os nossos dedos são diferentes. Então a gente tem essa capacidade, de olhar o diferente do outro e amar o diferente do outro e conhecer o diferente do outro e aceitar a diferença do outro. Com tudo isso, nós vamos conseguir passar por esse momento que a gente sabe que não é fácil, mas é possível passar por ele. É ter otimismo, é ter pensamentos bons. Por mais que tenha dificuldade, por mais que a gente sabe que a gente quer sair, quer ir para seus amigos, quer cuidar, encontrar. Nós podemos passar por isso com pensamentos bons, com uma forma positiva de olhar a vida. Isso fica mais leve. Quando você coloca isso, não tenha pensamentos de catástrofe, de derrotismo, não ficar assistindo coisas negativas, ouvir coisas boas, pesquisar coisas boas na internet. Faça aquilo que você gosta de fazer. Aproveite esse momento para fazer aquilo que você nunca fez. Exercite o seu cérebro, ver com a sua rotina. Se você nunca tocou piano, sei lá, não vai tocar piano, não sei, não tocar dentro de casa, mas vai lá, faz alguma coisa, busca algo diferente para se promover. Estude, leia coisas boas, faça parte de um grupo de orações, né? Faça uma oração para o nosso país, mas faça alguma coisa. Eu acho que o mais importante é a gente não ficar inerte e a gente buscar ter o otimismo. Mesmo com tudo isso que sendo, a gente buscar trazer algo de bom para nós mesmos. Eu acho que o meu maior desejo para todos vocês é isso. E se alguém quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar. E você, deixa a sua mensagem. Pessoal, o prazo de isolamento, ele ainda é incerto. A gente não sabe quando tudo volta ao normal. E o objetivo da nossa live aqui é poder transmitir para vocês uma ideia, uma dica, dentro daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já pesquisou, para que possa alcançá-los de forma assim tão especial. Então, dentro daquilo que a gente falou, pessoal, tente colocar em prática. As coisas só acontecem em nossas vidas quando há ação. Por exemplo, quando a gente vai no médico e ele passa uma receita com alguns medicamentos, a gente só vai ser curado daquela enfermidade se a gente tomar aquela medicação conforme ele passou, de tantas em tantas horas. Então a dica que eu dou é que coloque em prática. É claro que as mudanças não acontecem do dia para a noite, é um processo, é um exercício, é o dia a dia da transformação. Então é isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês que tornou essa live aqui real para nós, né? Eu quero agradecer a todos, agradecer a você, Rosângela, que com a sua expertise de coach na área da psicologia, que falou muito bem, foi muito relevante as suas palavras aqui para todos nós. Eu pude ver algumas pessoas comentando aqui que foi muito bom, que gostou e que se manifestaram assim de uma forma bastante positiva. Eu acho que é isso. Eu acho que fazendo assim a gente consegue ter dias melhores em período de isolamento social. Então, assim, agradeço a todos, um grande beijo no coração de cada um de vocês, um grande abraço no coração de vocês, e foi muito bom tê-los aqui com a gente, para a gente poder dividir esse conhecimento juntos aqui. Isso aí, Léo, eu que te agradeço pela oportunidade, gratidão para você também. Eu acho que é importante a gente estar aqui falando um pouquinho, né,
para cada um, e que o coração de vocês esteja cheio de alegria, cheio de amor nesse dia de hoje, tá? Ontem foi o dia do abraço, então tá aqui o meu abraço para vocês. Não posso dar um abraço pessoal, mas a gente pode dar um abraço para você, Eliézer, também. Eu vejo abraço. que tem muito legal aqui falando, né? Algumas pessoas realmente concordando, dizendo, Fabiano aqui dizendo que a gente não deve falar no momento da raiva. Realmente, gente, a raiva, a gente tem que fazer aquele exercício, né, o exercício do copo. Já ouviu falar nesse exercício, Eliézer? O exercício, pega uma água e coloca na boca. Ouviu? Cortou um pouquinho, não, que você tava no finalzinho aí. Tenta falar de novo, que cortou. Realmente o nosso tempo está encerrando e começa a cortar assim quando já está no finalzinho do tempo. Então eu quero agradecer a todos vocês, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais. Deixa ela lá, até a raiva passar. A hora que a raiva passar, você engole. Então esse exercício é batata, é só você não falar. Não fale na hora da raiva. Raiva você tem que primeiro se acalmar e depois você vai e conversa e fala com a raiva, sem raiva, sem nenhuma raiva. Rosângela, então, muito obrigado, até mais, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Eliézer. Beijão pra vocês. Pessoal, grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau. A todos aí.